Que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos, a termos todo o nosso foco nesse momento. Que entraram aqui trazendo no seu coração algumas dificuldades, coisas para fazer amanhã ou quando chegar em casa. Alguns aqui com dúvidas, com responsabilidades. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a focar naquilo que é mais importante, que não é o amanhã, mas é o agora. O mais importante é esse momento com o Senhor. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor, para que nós não deixemos passar essa oportunidade que temos agora de falar com o Deus do universo, de falar contigo. Ó Deus, precisamos, Senhor, nosso coração, se pararmos um instante apenas para pensar se temos motivos para te adorar, nosso coração se enche deles. E, ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, para fazer isso. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Pedimos também, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores. Por isso, ó Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por cada um deles. O Senhor sabe quais são. Pedimos que o Senhor nos perdoe, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos purifique, Senhor, para que a gente possa estar com os nossos contatos espirituais limpos, para que possamos estar sensíveis à Tua presença, para que possamos sentir a Tua presença se movendo em nosso meio. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, para que a gente possa entrar na Tua presença, porque nós cremos que o Senhor existe, sabemos que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Estamos aqui para te buscar, para buscar a Tua face. Ó Deus, precisamos também, Senhor, da Tua direção. Ó Deus, precisamos neste culto ouvir Tua voz. Separamos, Senhor, no nosso programa um momento onde a Tua palavra será aberta e precisamos ouvi-la, o Senhor, através dela. Desde já, prepara os nossos corações para esse momento. Prepara os nossos corações para quando o Senhor falar, encontrar aqui, Senhor, corações ensináveis, encontrar aqui corações sedentos da Tua palavra, que o Senhor possa fazer isso em nós. Aumenta-nos o temor, aumenta-nos, Senhor, a sede, Senhor, por Ti, pela Tua palavra. Que possamos ser, como a Tua palavra diz, como a corça que anseia pelas águas. Que possamos ser assim, pela Tua presença, pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nesse sentido. Abençoa-nos, Senhor. Ó Deus, eu peço em favor dos adolescentes, dos jovens, dos juniores, dos adultos, dos mais experientes, dos mais novos. Dá-nos essa atitude, Senhor, nessa noite. E, ó Deus, quando passarmos por aquela porta, que sejamos diferentes do que somos agora. Ó Deus, ajuda-nos nesse sentido. Nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Preciso dar boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Hoje nós tivemos uma dificuldadezinha no início. Dificuldade técnica, mas já está tudo estabilizado, já estamos transmitindo. Eu quero dar boa noite também ao pessoal que está nos assistindo em casa. Temos alguns avisos muito importantes, eu vou precisar que você se concentre nesses avisos. Nós temos a nossa igreja agora encaminhando-se para metade do ano, nós temos uma série de atividades missionárias. E a nossa igreja está se mobilizando para isso. Hoje, nós assumimos oficialmente na Assembleia, nós assumimos o que nós estamos juntos com o pastor Pedro, a Igreja Batista da Amadora, lá em Portugal. Hoje, então, oficialmente inicia-se para a nossa igreja o Projeto Portugal. Mês que vem, nós vamos fazer o pedido de carta do pastor Pedro. O pastor Pedro, então, vai ter dupla nacionalidade. Continuará participando da Convenção Batista Portuguesa, mas também vai participar da Convenção Batista Brasileira através da nossa igreja. Algumas igrejas aqui no Brasil já estão
se engajando nesse projeto. Qual é o projeto em si? Na região da Grande Lisboa, lembrando, Lisboa é a capital de Portugal. Na região da Grande Lisboa existem freguesias. Para nós seriam como se fossem bairros, ok? Embora a organização seja diferente, mas existem freguesias. E existem algumas freguesias, e eu estou falando algumas, porque não é apenas uma, que não existe nenhum trabalho evangélico nessas freguesias. Numa dessas freguesias, onde não existe uma igreja batista, nós vamos estar ajudando, nós vamos apoiar o trabalho numa freguesia da Grande Lisboa chamada de Alfragide. Nessa freguesia, o pastor Pedro vai estar iniciando um trabalho de implantação de igreja, porque não há nenhuma igreja batista nesse local. Para isso, irmãos, nós começamos a orar por esse projeto. Hoje foi o que nós decidimos. Ainda antes de falar em dinheiro, nós estamos orando, nós vamos orar por esse projeto. O pastor precisa, para desenvolver o seu trabalho, ele precisa de 2.500 euros, 2.200 a 2.500 euros. Não é real lá, é bom lembrar disso daí, ok? A igreja da Amadora se comprometeu a ajudá-lo com 600 euros. Então você já vê que está faltando um bom pedaço. A Igreja Batista de Bragança já colocou o desejo de apoiar também financeiramente. O nosso desejo é orar para que Deus possa nos mostrar uma estratégia para poder ajudar. E a primeira estratégia que nós já temos é ajudá-lo em oração. Então nós assumimos responsabilidade, além de estar orando pelo Lauro, além de estar orando pelo trabalho da CBM, o missionário Paul e a Sônia, nós também vamos estar orando pelo pastor Pedro e a sua família lá em Portugal. Mais informações a gente vai estar colocando no mural para os irmãos estarem podendo orar com mais informação. Tá? Mas estejam orando por isso. Agora na metade do ano, agora em junho, a gente vai fazer o pedido de carta do pastor Pedro e da sua família. Então vamos orar por isso, ok? Vamos aproveitar agora, vamos ter uma palavra de oração. Quem gostaria de orar por esse trabalho? Alguém aqui é descendente de português? Só para eu ter ideia. Você é descendente de português? Derivaldo também é descendente de português? Você também? Você também? É mesmo. A Cecília é? Cadê a Cecília? Tu não, né? O Edson que é? Descendente de português? Eu não entendi. A sua avó era descendente, mas você não. Entendi. Esse povo é muito bobo, né? Ri de qualquer coisa, né? Fala a verdade. Tá bom. Vamos orar por isso? Vamos, Lira. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos esse privilégio, Pai, de também, Senhor, como igreja, estar engajado, Senhor, nesse projeto, Senhor, e que lá em Portugal, que o Senhor possa, Senhor, através das nossas vidas, através da vida dessa igreja, abençoar, Senhor, os nossos irmãos portugueses, ó Pai. Porque um dia, Senhor, muitos de nós que estamos aqui, temos, Senhor, essa descendência, alguns deles saíram de lá, Senhor, para colonizar o nosso país, que agora, Senhor, nós aqui possamos também, Senhor, voltar e poder ajudar, Senhor, esses missionários lá em Portugal a fazer com que esse povo também seja alcançado por Ti, Senhor. Sabemos, ó Pai, das dificuldades daquele país. Se eu não me engano, Senhor, é um dos países mais católicos do mundo, Senhor, e que o Senhor possa, através da vida dos missionários, possam, Senhor, pregar o Evangelho da salvação que liberta, da salvação, Senhor, que realmente, Senhor, faz diferença nas vidas. Por isso, usa, Senhor, a vida de cada um de nós, a vida dessa igreja, do missionário lá em Portugal, Senhor, e que o Senhor possa, através da vida dele também, Senhor, fazer com que muitas pessoas sejam alcançadas por Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Continuando a falar sobre os trabalhos que nós vamos ter, na semana que vem nós vamos ter o nosso congressinho.
dos projetos, o congressinho é o congresso dos juniores, e esse ano a gente vai fazer uma despedida para alguns adolescentes que se tornaram juniores, porque ano passado não teve. Mas o congressinho oficialmente é o retiro dos nossos juniores. E nós vamos fazer isso na semana que vem, sexta-noite, sábado o dia todo, e domingo vai terminar a tardezinha. Nosso objetivo é edificação, mas também evangelização. E a nossa igreja vai estar participando, mandando algumas pessoas para lá. Quem está responsável por isso é o Derivaldo e o Eude, são a nossa equipe nessa área. Eu gostaria que nós estivéssemos orando para que aquele tempo fosse um tempo também de edificação. O preletor vai ser o pastor João Palmeira, lá da Piba. Ele já trabalha com criança, é formado também pela APEC, Associação Pro Evangelização das Crianças. Então é uma pessoa bem capacitada, a nossa igreja já o conhece, ele já nos ajudou em algumas EBFs aqui. Ele vai ser o preletor. Eu gostaria que nós estivéssemos orando por isso também, só para os irmãos entenderem. Em virtude disso, o pastor na semana que vem vai estar lá, nesse congresso, tá? Porque não tem outro pastor para dar plantão lá, eu vou estar lá também, tá? O Paulo vai estar pregando aqui no domingo à noite, tá certo? E alguns seminaristas vão estar ajudando lá, como pais de quarto, ajudando em toda a produção do evento. Se você tem algum junior, algum sobrinho, algum parente, envia ele para lá, vai ser uma oportunidade muito boa, tá certo? Vai ser importante. Se você não tem nenhum, você pode patrocinar algum que não tem condições. Também é uma coisa muito importante. Só procurar o Derivaldo. Eu quero deixar uma oferta aqui para ajudar ou integralmente ou em parte para que alguém possa ir, para que algum junior possa ir nesse programa. E, como eu falei, tem a ver com edificação, tem a ver com comunhão, mas a gente também tem uma visão missionária evangelística para esse evento. Vamos estar orando por isso? Quem gostaria de estar orando pelo congressinho? Vem, Deriva. Rapidamente, isso. Aquele dinamismo, aquela coisa maravilhosa. Vamos, que a hora do satélite é cara. Oremos. Senhor, obrigado a Deus por esse tempo, ó Pai. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, por essa programação, ó Deus, que acontecerá na sexta-feira. Pedimos ao Senhor que realmente o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada um de nós. Que o Senhor esteja, Senhor, nos capacitando, Senhor, a fazer com que esses juniores e adolescentes, ó Pai, possam estar mais comprometidos com o Senhor, ó Deus, ao sair de lá, ó Pai. Essa é a nossa motivação, Senhor, levar a Tua palavra, ó Deus, até essas pessoas, ó Pai. Pedimos também por cada pessoa que estará, Senhor, trabalhando, ó Deus, que o Senhor ajude, que o Senhor dê saúde, ó Deus, que o Senhor capacite, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada, ó Pai. Também, Senhor, pedimos pelo local ali, Senhor, que o Senhor possa abençoar. Pedimos pelo tempo também, ó Deus, que o Senhor possa cuidar, Senhor, para que tudo aconteça, Senhor, conforme a Tua vontade, ó Deus. Senhor, obrigado, Senhor, te agradecemos. Sabemos, ó Deus, que não somos, ó Pai, merecedores, ó Deus, de tantas bênçãos, Senhor, mas o Senhor, com o seu amor, ó Deus, nos propõe, Senhor, esses presentes, Senhor, para nós, Pai. Obrigado, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos falar um pouquinho também agora sobre as viagens missionárias. Olha que legal. Irmãos, nós iríamos fazer 2 viagens missionárias. Uma para a Virgem da Lapa e outra lá para o Ariri. Eu era um que iria na viagem de Virgem da Lapa, mas o que aconteceu? Eu vou me formar na pós-graduação. Se Deus quiser, se eu sobreviver, se eu estiver vivo até lá, né? Marcaram a formatura da pós-graduação na metade daquela semana, então me impossibilitou de ir. Então, outro fator que aconteceu também é que muitos irmãos queriam ir nas duas, mas em virtude do valor dessas 2 viagens missionárias, muitos tiveram que optar e eu fui um que aconselhei, não, vai lá para o Ariri que vai ser mais importante. Em virtude disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir a viagem de Virgem da Lapa ou para o final do ano ou para o ano que vem, tá certo? Então nós não vamos agora em julho para Virgem da Lapa,
eu quero muito estar nessa viagem missionária e meio que muita gente teve que optar e optou pelo Ariri, então o pessoal querer ir nas duas não vai poder. Então, como eu não quero deixar de fazer essa viagem, que eu acho importante, nós vamos manter essa viagem como uma prioridade. É o sofrimento, né? Então, assim, nós vamos manter essa viagem nas nossas prioridades, mas nós não vamos fazer agora. Mas pro Ariri tá de pé e o Paulo vai trazer umas informações aí pra gente aí sobre a viagem missionária da nossa igreja para o Ariri. Vai ser a primeira viagem que a nossa igreja vai fazer e nós temos aí alguns desbravadores que vão fazer isso de início. Paulo. Boa noite, irmãos. Então a viagem para o Ariri vai sair dia 16 de julho, tá bom? Nós retornaremos dia 24 de julho. Sai na segunda-feira, a gente volta numa terça-feira seguinte. Todo mundo que se inscreveu vai. Você não pode mais desistir, acabou o prazo de desistir, tá bom, Cacá? Então todo mundo vai, tá bom? Brincadeira, mas todos vamos então sair dia 16 e pouco mais para frente eu vou reunir toda a equipe, são 15 pessoas que vamos estar indo para lá, a gente vai conversar, eu vou passar as instruções, como vai ser, como vai acontecer lá. Mas para isso acontecer, para que a viagem possa sair, a gente precisa levantar recursos também. Por isso, nós vamos fazer um bazar dia 16 agora, não sábado que vem, nem o outro no próximo, tá? Daqui 3 semanas, então, nós vamos ter um bazar. E para isso também nós estamos contando com o apoio da igreja, tá bom? Pedimos que você veja lá o que você tem para doar, o que você pode trazer. Lembrando sempre, irmãos, que não é para ficar trazendo coisa que você não daria para ninguém, que você jogaria no lixo. Por favor, traga coisas boas. Tá? A ideia é vender coisa boa que você não usa mais. Aquele sapato que não serve mais, aquela camiseta que não serve mais porque você emagreceu, ou no meu caso porque engordou. Então você traz aquela roupa boa, tá bom? Que as pessoas vão poder comprar. Material de qualidade para a gente poder... Isso, por favor, o par de sapato. Não precisa trazer roupa íntima, tá bom? Isso não precisa. É mais roupa mesmo que não seja íntima para não constranger ninguém. Pode trazer objetos também, né? A gente vende objetos. Se você tiver um vaso lá, que é uma relíquia, um negócio de museu, pode trazer, traz o que você quiser. Não pode trazer seu filho, ele não vai poder ser vendido. Não pode trazer... Brincadeira. Quem vai estar recebendo essas coisas são os responsáveis pelo bazar, que vão estar auxiliando a gente aí, que é o Lira, a Adriana, a Cecília e a irmã Deise Rita. Essas 4 pessoas podem receber, então se você trouxer alguma coisa, não encontrei a Adriana aqui na igreja, entrega para Deise Rita ou para Cecília, tá bom? Mas traga isso, se possível, no máximo até no meio da semana que vem, porque o pessoal possa organizar, né, Lira? É um bom tempo, né? No máximo até quarta-feira, não essa quarta-feira, a próxima, você tem 1,5 meses aí para olhar seu guarda-roupa, diminuir o espaço lá, né? Fica tão entupido, a parte de trás do guarda-roupa já começa a estourar. Traz pra cá, né? Desafoga um pouco lá, alivia sua mãe também, você jovem, tá bom? Para de ficar preso, idolatrando aquela camiseta lá que você não usa mais. Traz pra cá, tá bom? Então, Lira, Adriana, Deise Rita ou Cecília, você pode trazer a sua doação para essas pessoas e mais pra frente também, o Lira vai estar explicando como vai funcionar o bazar e pedindo a colaboração e apoio de toda a igreja, tá bom? Lembrando que o bazar é para arrecadar dinheiro, mas principalmente também para a gente aproveitar e evangelizar as pessoas que vêm. Então a gente já vai aproveitando tudo que a gente vai fazendo para anunciar o evangelho para as pessoas, tá bom? E vai ser um treinamento também para a viagem do Ariri. E mais uma coisa, no dia 7 de julho, nós vamos ter um rodízio de pizza aqui na igreja também para levantar recursos para essa viagem, tá bom? Então já se programe. Convide pessoas no dia 7 de julho, que é um sábado também, nós vamos ter um rodízio de pizza, que é um sábado antes do casamento do Renato, para quem quiser saber. Não é rodízio. Ah, de vender a pizza. Então não é rodízio, então é vender pizza. Tá bom, joia, obrigado. É, verdade. Chama então, o Renan e vai dar prejuízo, aí não vai ninguém pra minha história. Então desculpa, então não é rodízio, a gente vai vender pizza. É aquele esquema que a gente sempre faz, tá bom? Você já se programe para convidar pessoas para jantar na sua casa. Aí você compra 2, 3 pizzas, tá joia? Então, bazar. Traga roupa, traga sapato, traga objetos para ajudar nessa viagem, tá bom? Todo mundo prestou atenção nisso? Todo mundo entendeu, né?
Muito obrigado por isso. Tem mais um projeto, então, e daqui a pouco eu vou convidar aqui a minha auxiliar Adriana para orar pela viagem do Ariri. Se quiser vir já, por favor, Adriana. Mais para frente, nós vamos estar orando também, mais intensamente pela nossa equipe que vai estar indo para lá, porque nós não estamos indo para passear. E, de fato, quando a gente voltar, a equipe que foi vai poder dizer que a gente não foi lá para passear. A gente vai ralar lá no Ariri, tá bom? Para quem não lembra, Ariri é aquela vila de pescadores. São aquelas ilhas, divisa do estado de São Paulo com o Paraná. Nós vamos fazer o trabalho lá. A gente depois vai trazer fotos de novo, porque a gente já mostrou, mas esquece com facilidade, né? Então a gente vai trazer isso. Só antes da Adriana... Não, por favor, Adriana, vamos orar e depois eu falo do outro projeto. Pode ser? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos dando as oportunidades, Senhor. Agora depende de nós, ó Pai, também. Muitas coisas, ó Pai. Que o Senhor esteja nos ajudando, nos capacitando, nos dando ânimo, Senhor, para essa viagem, ó Pai. Que o Senhor esteja com cada pessoa que estará lá, Senhor. Que o Senhor esteja preparando os corações, Senhor. E que a gente possa estar indo e sendo bênção ali na vida daquelas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa estar usando as nossas vidas ali. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu queria falar... Obrigado, irmã. Só abrindo um parênteses importante. Eu estou muito feliz em ver a mobilização da igreja nessa questão missionária. Nós não podemos ficar olhando para o próprio umbigo e só vindo aqui, adorando a Deus e curtindo e aproveitando. Não, a gente tem que sair, a gente tem que ir onde as pessoas precisam ouvir. E assim, ó, o Lira vai, a Adriana vai, a Bia, o pessoal tá abrindo mão do conforto da sua casa. Quem mais que tá? Quem que vai nessa viagem? Ó, Daniel, Natália, Fátima Cacá. Aí, ó. Gente, vamos estar orando por essas pessoas. Vamos orar por esses irmãos que vão estar realmente como missionários enviados pela nossa igreja para aquele local. Se você não pode ir, nossa função... E uma coisa a gente sempre tem que pensar. Se eu não vou, que eu facilite quem está indo. Então você pode pensar assim, vamos orar assim, mas de repente você pode. Eu vou fazer isso com a minha família. Eu vou separar do meu orçamento, eu não posso ir para essa viagem missionária. Mas eu quero abençoar aqueles irmãos que vão. E a minha família vai tirar um valor para deixar com o Paulo, que é o responsável. Isso daqui é para viabilizar, para facilitar a vida dos irmãos que estão indo. Então você pode trazer uma oferta específica. Não vai ter dia de oferta, não é nada disso. É o seu coração. Se você sentir o desejo, vem aqui, separa uma ofertinha. Separa, que para Deus não é ofertinha ou ofertão, é oferta. Separa um valor e entrega. Ó, Paulo, isso daqui é para a viagem para o Ariri. Para abençoar os irmãos. Porque qual que é o nosso desejo? Ao voltar, a gente gostaria de deixar uma oferta para os irmãos lá que estão trabalhando, para os missionários que estão lá. Certo? Então, quanto mais a gente puder arrecadar, mais a gente vai poder ajudar, mais a gente vai poder fazer. De repente também eles chegam lá e percebem uma necessidade. Nossa, arrebentou a caixa d'água lá da igreja. O que eles vão pensar? Gente, vamos comprar uma caixa d'água? Vamos, compra a caixa d'água e doa para a igreja lá. Mas eles só vão poder ter essa flexibilidade se eles tiverem recursos. E não vai dar tempo da gente levantar o recurso para me dar, já tem que estar na mão. Estou dando aqui um exemplo, tá certo? Mas a gente tem que pensar nisso. Da gente ir lá para abençoar aqueles irmãos que estão lá. Tudo bem? Quero desafiar você, sua família, a pensar nisso. Olha, eu vou deixar uma oferta lá, mesmo que eu não vou, mas olha, quero abençoar aquele trabalho lá. Tá certo? Outra viagem missionária, o Paulo vai falar, é do Yesley. Vamos lá. Irmãos, nós como igreja, como conselho e principalmente como departamento de evangelismo e missões, do qual eu sou responsável, decidimos que nós vamos apoiar, abençoar e ajudar o seminarista Yesley. Todo mundo conhece ele, da Igreja de Amparo, está no seminário agora também na Palavra da Vida, no 2º ano. E ele vai fazer uma viagem agora em julho, junto com os atletas de Cristo.
eles vão estar indo para Londres, vão ficar na Espanha um tempo e um tempo na Inglaterra, fazendo um trabalho durante as Olimpíadas, tá bom? Eles não vão estar participando das Olimpíadas, mas eles vão estar em cidades carentes, as mais carentes, bairros mais carentes da Espanha e da Inglaterra, onde eles vão estar trabalhando com crianças e vão estar trabalhando também em presídios. Eles vão estar trabalhando com esportes. É assim que os atletas de Cristo trabalham. Eles fazem clínicas de futebol, para um bairro, para uma rua, leva a criançada para lá, evangeliza, apoia alguma igreja se necessário. Tem muitos ex-jogadores de futebol que fazem parte do Atleta de Cristo. E vários deles vão estar junto nessa viagem. Eu sei que a nossa Junta Batista também vai estar participando desse projeto. Não sei se junto com os atletas, mas vai estar indo para lá. Isso também é um treinamento e um preparativo dos atletas de Cristo e dos missionários batistas para as Olimpíadas que vão acontecer aqui, 2016. Por quê? Porque nós vamos aprender como que os missionários do mundo todo trabalham, como que eles fazem para evangelizar as pessoas, e aí nós vamos estar liderando o evangelismo na Olimpíada aqui no Brasil. A gente precisa começar a orar por isso agora, porque a gente fica pensando em várias oportunidades também de sair, e as Olimpíadas é um momento em que Deus traz pessoas do mundo todo para cá. E nós precisamos orar para que os nossos irmãos, e a gente mesmo, se possível, possa estar indo no Rio de Janeiro e estar evangelizando. Eu sei que a igreja da Bruna, os irmãos do coral que vieram aqui, eles vão estar fazendo um trabalho de evangelismo nas Olimpíadas em 2016. Eles já nos convidaram, já falaram comigo para a gente estar trabalhando junto com eles. Mais para frente a gente vai estar orando e conversando com eles sobre como a gente pode fazer isso. Então o Yesley, ele vai estar indo em julho agora com os atletas de Cristo para a Espanha, para Londres e para a Inglaterra, onde eles vão estar trabalhando com esporte no evangelismo para crianças e presidiários, apoiando igrejas também. Aqui tem um cartaz muito bem feito, em formato de uma jogada aqui, né, de basquete. Depois eu vou fixar no mural, você pode... É de futebol isso aqui? Futebol. Você pode estar olhando lá no mural, e provavelmente quem fez foi o William, né? Ficou muito bem feito, o William é fera. Deixa eu falar um pouquinho então sobre como nós vamos apoiá-los, tá legal? Primeiro em oração. Vamos orar pelo Yesley, a Grazi e a Lívia não vão, só vai o Yesley. Vão ser 3 semanas lá intensas de estágio. A gente vai orar por ele. Gostaria de convidar a igreja a se comprometer a estar orando por esse estágio dele também. Não só pela vida dele, mas pelo projeto em si. Por todos os irmãos que vão estar indo lá nas Olimpíadas. Levar o Evangelho de Jesus Cristo. Quem poderia estar orando por isso? Não só agora, mas na sua casa. Não, eu quero orar por esse projeto. Amém. Nós temos aí várias pessoas. Muito obrigado por isso. Se você levantou sua mão, lembre que você fez um voto. Cumpra esse voto. Ore por esse projeto, tá bom? Senhor, que o Senhor abençoe os missionários que em julho vão estar nas Olimpíadas. Enquanto a gente estiver assistindo lá na Record as Olimpíadas, porque agora é Record, né? Nas Olimpíadas, lembre, tem missionários lá em volta dos estádios, esperando as pessoas saindo dos estádios para evangelizar. Vamos orar por eles, tá bom? E não semana que vem, porque tem o congressinho, e semana que vem, para quem não vai no congressinho, no sábado é dia da família, mas no outro sábado, no dia 9, a igreja de Amparo, a primeira igreja batista de Amparo, eles vão estar promovendo um rodízio de pizza, para ajudar a levantar recursos para o Yesley. Então o nosso programa, adolescentes, jovens e adultos, vai ser lá com eles. Se você vem aqui ao sábado à noite, ou mesmo se você não tem o costume de vir aqui aos sábados à noite, você deve participar com a gente lá. Toda a nossa igreja vai estar indo para lá, um tempo muito legal. Eles sempre fazem um programa também, não é só sentar e comer. A gente sempre senta lá para ter um tempo de comunhão, dar risada. E nós vamos então estar contribuindo com o levantamento dos recursos para essa viagem. Eu sei que ele precisa levantar R$5.000, eu não sei quanto ele já tem, mas esse rodízio de pizza vai ajudá-lo bastante, tá bom? Deixa eu só falar os valores aqui. Para o seu filho até 5 anos, se o seu filho tem 5 anos, de 0 a 5 é gratuito. De 6 anos até 10 anos é R$10 que você paga. E acima de 11 anos, adultos, adolescentes, R$15 por pessoa, tá bom? O Lira e a Adriana, eles vão estar vendendo aqui o seu ingresso de entrada. Não é, eu vou na hora. Não, eles vão estar vendendo antes o seu ingresso de entrada. Por quê? Para que os irmãos lá não façam muita pizza e percam. E sobra, chega na hora e ninguém vai. Então, eles já vão saber antes quantas pessoas vão, e você já paga antes também, se possível, para ajudar
nesse projeto, tá bom? Então o Lira está responsável por vender aí, ele e a Adriana, a nosso ingresso lá. Compre isso, irmãos. Vamos lá, dia 9, tá ok? Não sábado que vem, no outro sábado, vamos lá todo mundo junto. Ajudar o Wesley, abençoar aí o nosso irmão que quer servir a Cristo. Tá bom? Podemos orar por ele agora? Quem gostaria de orar por esse projeto? Eu vou chamar o Rafa. O Rafa aí que gosta de esportes também. Vem aqui, Rafa. Ora aqui por ele. Pede por esse trabalho. Rafa, nosso futuro missionário também com esporte aí. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite. Senhor, obrigado por essa oportunidade que temos, ó Pai, de estar abençoando nosso irmão Wesley, Senhor, ajudando, Senhor, ele nesse projeto tão bonito, Senhor, que eles vão fazer, Senhor, lá na Olimpíada, Senhor, que eles possam estar alcançando, Senhor, o máximo de pessoas possível, que nós possamos estar aqui fazendo o nosso melhor também, Senhor, tanto em oração quanto com essa ajuda financeira que ele está precisando, Senhor. Usa, Senhor, as pessoas daqui, da nossa igreja, todas as pessoas possíveis que nós possamos convidar, ó Pai, para que isso possa dar certo para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Esteja com eles lá, nessa viagem, que eles possam estar dando o máximo deles, Senhor, para Ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmãos. Comprem então com o Lira, tá bom? E Adriano? Legal. É isso aí, meu povo. Isso é igreja. A gente tem que se mobilizar. Nós temos pouco tempo. O mundo é mau, vive em trevas e nós temos a luz. Ou melhor, a luz nos tem. Então a gente precisa compartilhar da luz do Evangelho com as pessoas que não o conhecem ainda, ok? Reunião amanhã dos homens, lá na casa do Célio, é isso, né, Célio? 19h30, homens, aquela reunião de oração, aquela reunião de comunhão, todos os homens, todo mundo lá na casa do Célio amanhã, 19h30. É isso, meu povo, vamos adorar a Deus, equipe, rapidamente, nós temos muitos motivos para louvá-lo, ele merece ser adorado. Amém, irmãos? É isso aí. Você está falando amém, porque o desejo do seu coração é adorar ao nosso Deus. É isso mesmo? Amém. É isso aí. O Salmo 150 diz assim, ó. Aleluia! Louve a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento. Isso é o versículo 1. O versículo 6 diz assim: tudo que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. Amém. Que privilégio temos agora, nesse momento, já, de você poder erguer a sua voz e poder homenagear esse Deus que faz maravilhas. Na minha vida, Deus tem sido muito grande, Deus tem feito maravilhas e acredito que na sua vida também. Então, se Deus ocupa esse espaço, se Ele é grande, eu faço um convite para você. Vamos louvar a nosso Deus. Então fique de pé. E nesse momento, vamos render louvores ao nosso Deus. Essa é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Abra seu coração e entregue ao Senhor se você não fez isso ainda. Como está sentindo toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da dor.
O nosso Deus é grande. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Ele se importa com você e comigo. Amém. Por isso, vamos render louvores ao nosso Deus, porque Ele não quer deixar você do jeito que você está. Ele quer transformar você, transformar seu coração. Então vamos louvar o Senhor. Tu és santo. Poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te louvo, para sempre, te amarei. Vamos, homens! Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sirvo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Se você trouxe o seu dízimo e oferta, agora é a hora de você colocar aqui, no gasofilácio, aqui na frente. Todo domingo a gente avisa que isso é um momento para aqueles que já entregaram sua vida a Jesus. Com Deus, a gente não adianta você fazer troca, Ele não precisa de dinheiro. Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. É um privilégio daqueles que servem ao Senhor devolver a Ele, né, aquilo que Ele te abençoou. Você fazer isso como prova de fé. Então você pode fazer isso agora, quando a gente canta esse cântico tão lindo. E tem essa mensagem tão Deus profunda. enviou Jesus, seu Filho, em seu amor, perdão usar, na cruz morrer, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vivo está, o amanhã incrédulo, se vivo está, não temerei, pois eu bem sei, herdei o meu futuro,
e a vida vale a pena, Cristo vivo está. E belo é o remezinho, vinde trazer o filho da maior prazer. É ter certeza de um feliz futuro, Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento, se vivo está, não temerei, pois eu bem sei, é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Antes da gente cantar a última estrofe, se você entrou aqui essa noite e tem um desejo especial no seu coração que você gostaria de colocar isso perante Deus, se coloque aqui à frente. O pastor vai estar orando pela sua vida. Se da mesma forma você tem um agradecimento, vem aqui à frente também. Vamos orar por você. Pode vir já, nesse momento, agora. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim, ter a vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é o meu futuro, a vida vale a pena, Cristo vivo está. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de poder participar com aquilo que o Senhor nos dá, participar com aquilo que o Senhor nos sustenta, de participar da tua obra, Deus. Obrigado, Senhor, te louvamos, pedimos, consagramos esses valores ao Senhor, consagramos a ti, Senhor, esses dízimos, essas ofertas. Ó Deus, nós queremos ser sempre, Senhor, gratos ao Senhor e pedir, Senhor, use esse dinheiro só com uma finalidade: o crescimento do teu reino sobre a terra. Ajuda-nos, Senhor, nesse sentido. Abençoa, Senhor, os administradores, o tesoureiro e a sua equipe, para que ele possa ajudar a igreja nessa prioridade. Ó Deus, estamos aqui diante do Senhor. Teus servos estão aqui, Senhor. Alguns trazendo no seu coração tamanha alegria, Senhor. E nós precisamos dizer para o Senhor muito obrigado pelas vitórias. Muito obrigado, Senhor, pelas conquistas. Obrigado, a Deus, pelas orações respondidas. Obrigado, Senhor, pelas curas, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, porque nós temos visto no seio desta igreja a tua mão operando. E nós te louvamos por isso. E junto com esses irmãos aqui na frente, queremos dizer ao Senhor muito obrigado. Mas, ó Deus, sabemos de outros servos teus, como nós falamos no início, estão passando por momentos de dor e sofrimento. Alguns aqui passando por problemas familiares terríveis. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada família aqui. Alguns aqui, Senhor, estão passando pelos problemas da mentira, da traição. E, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor revele toda a verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tire do seio das nossas famílias toda mentira, toda falsidade, toda hipocrisia.
e que reine, Senhor, nos nossos lares a Tua verdade. Ó Deus, que o Senhor possa converter aqueles que ainda não Te conhecem. Que o Senhor possa trazer de volta aqueles que estão afastados. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer harmonia para cada família. Ó Deus, traz prosperidade para o Teu povo. Abençoa profissionalmente, materialmente, financeiramente, Senhor, cada família aqui. Sabemos de alguns irmãos que estão passando por apertos. Ó Deus, em nome de Jesus, supra, Senhor, essas necessidades. Porque o Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor é dono de tudo. Do Senhor é a terra, a plenitude dela, o mundo e aqueles que nele habitam. Ó Deus, do Senhor é tudo. E nós pedimos que o Senhor venha acudir aqueles que estão passando por dificuldades. Ó Deus, outros aqui trazendo o coração, talvez neles mesmos, ou trazendo alguém no coração que está com algum problema de enfermidade. Ó Deus, Tu nos formaste. Nosso corpo é do Teu conhecimento, de ponta a ponta, porque Tu é que nos fizeste. Pedimos então que o Senhor possa estar corrigindo aquilo que está errado. Que o Senhor possa estar curando aquilo que está ruim. Ó Deus, sabemos que não existe câncer para o Senhor. Sabemos que não existe doença incurável para Ti. Sabemos que nada é impossível ao Teu poder. E nós pedimos que em nome de Jesus, o Senhor exerça o Teu poder curativo na vida, Senhor, de cada um que está passando por problema de enfermidade. Ó Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo em casa, aqueles que não estão nos ouvindo, estão ainda ao alcance do Teu poder. E por esses nós oramos, por nós, por aqueles, por todos, ó Deus. Ó Deus, seja qual for a dificuldade, seja a necessidade de respostas, seja a dúvida, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trazendo respostas. E para todos nós, Senhor, seja nas vitórias ou nas dificuldades, que o Senhor nos ensine as lições, que possamos aprender o que o Senhor quer de nós, que postura devemos tomar ou devemos ter em cada uma das situações da vida. E que cada dificuldade e que cada vitória nos aproxime do Senhor, nos faça mais piedosos, mais íntimos de Ti, mais dependentes do Teu poder. Ajuda-nos, Senhor, nesse sentido. E é essa oração que nós fazemos, não com o nosso mérito, mas em nome do Senhor Jesus. E é no nome dEle que oramos. Amém, Senhor. Amém. Cante conosco e vamos ocupar os seus lugares. Pode ocupar os seus lugares enquanto a gente canta a próxima música. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com resplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, temer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos.
começo e o fim, começo e o fim. Deus triuno, Ele é Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Sobre todo o trono. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei com grande. Eu cantarei. Eu cantarei com grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vai encerrar mais uma vez. Quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, E todos hão de ver mais lento. quão grande é o meu Deus. Dá um abraço apertado na pessoa que está do seu lado. Diga a ele o quanto que ele é importante na sua vida e quanto você também é importante na vida dele. A gente vai cantar a última música. E como é gostoso a gente poder sentir a presença do nosso Deus. Quanto é gostoso a gente saber que Ele se importa conosco. Quanto é gostoso a gente saber que esse Deus nos faz tão felizes. Por isso a gente pode louvar a Deus, porque Ele realmente preenche os nossos corações, preenche as nossas vidas. E quando a gente obedece a Ele, é maravilhoso para nós. Vamos louvar nosso Deus. Sempre bendirei ao Senhor. Confiarei todo tempo em Ti. Faça da letra dessa música uma verdade em sua vida. Pois Tu me libertaste do medo. Firmou sobre a rocha os meus pés. Não me abalarei. Não me abalarei. Eu direi deste
Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Não há outro igual a ti, Senhor. Quero ao teu lado sempre estar. Tu me faz feliz. Tu me faz feliz. Eu direi de ti, És meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, sim, tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de minha força, tu és a minha força. Minha força, não me abalarei. Eu direi de ti, és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Meu socorro em tempo de tribulação. Obrigado, Senhor, porque podemos, ó Pai, confiar em Ti. Porque o Senhor é Deus, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas, ó Pai. Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor mandou Jesus morrer na cruz por nós. Isso nos deu livre acesso a Ti. Por isso, Senhor, hoje podemos render graças a Ti, Senhor. Podemos cantar louvores, ó Pai. Podemos sentir a Tua presença, Senhor, em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se preocupa conosco. O Senhor nos protege. O Senhor cuida, Senhor, de cada um de nós. E por isso somos gratos a Ti. O Seu cuidado, Senhor, se estende agora, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, comunicada aqui essa noite. Que realmente, Senhor, ela venha atingir, Senhor, diretamente os nossos corações. Usa, Senhor, o pregador, para que ele não fale dele, Senhor, mas se inspirado por Ti. Muito obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A igreja pode sentar. As crianças até 8 anos, vou pedir para elas virem aqui na frente, que elas vão para o seu cultinho. Aí. Crianças até 8 anos. Que linda. Aí, muito bem. Aí. Que bom. Vamos orar? Faltam as pequenininhas. Elas vêm aqui e ficam aí, né? Porque de repente desvia no caminho, né? Na metade. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela vida das nossas crianças. Que o Senhor salve elas para o Senhor.
que elas possam ser servas fiéis do Senhor, convertidas a Ti, possam ser uma bênção nas Tuas mãos. Ajuda, Senhor, os professores a serem instrumentos do Senhor nesse processo. Te agradecemos, Senhor, e já te louvamos, porque sabemos que o Senhor faz efeito, porque a Tua palavra não volta vazia. Obrigado, em nome de Jesus que oramos. Amém. Vai lá, pessoal. Queria compartilhar com os irmãos um texto que tem sido um texto de grande motivação para mim nos momentos de dificuldade. E como nós estamos pensando durante esse ano na proclamação, fazendo parte do movimento, faz-se necessário que a gente possa ter um elemento muito claro diante de nós, que é o elemento do sucesso. O que é para Deus, para alguém que faz parte do movimento, o que é uma pessoa de sucesso, o que é ser bem-sucedido, tanto na caminhada cristã, como na caminhada da vida mesmo. Até mesmo porque essas duas caminhadas, elas são uma só para Deus. Não existe essa ambiguidade. Mas o que eu e o que você podemos ter de elemento de comparação, ou de elemento de entendimento sobre essa ideia de sucesso? Vale a pena lembrar que o mundo ele tem a sua forma de avaliar o sucesso. É bom lembrar que aquelas pessoas que não têm um relacionamento de intimidade com Deus, eles têm um jeito específico de avaliar o sucesso. Basicamente, o sucesso ele é avaliado pela quantidade de bens que uma pessoa possui. Basicamente, ele é avaliado também pela conta bancária que uma pessoa tem. O sucesso, muitas vezes, ele é avaliado dentro daquilo que a pessoa possui ou daquilo que a pessoa ostenta ser. Para muita gente, o conceito de sucesso está ligado a isso. Fama, eu gosto daqueles 4 P's, né? Prazer, poder, posses e popularidade. Algumas pessoas colocam 3 basicamente, né? Que é prazer, a popularidade e as posses, né? O poder está ligado à popularidade na maioria das vezes. Esse não é o padrão de Deus. O Senhor Jesus Cristo mesmo nos alertou dizendo, olha, não avalie o homem pela quantidade de bens que ele possui. Deus não faz isso. No Antigo Testamento, eu lembro daquela passagem tão importante para nós, onde ia ser escolhido o novo rei de Israel. Samuel chega lá, vê o primeiro filho, né? Esse, o mais forte, o mais homem, assim, experiente, completo, guerreiro. Esse está aí o ungido do Senhor. Deus, não, Samuel. Porque eu sou Deus, eu não sou homem. O homem avalia pelo que vê, eu avalio o coração. Não é esse que eu escolhi, não. Para o Senhor, o sucesso ele está baseado em outras questões. E eu gostaria de olhar a vida de uma pessoa que teve grande sucesso na sua caminhada com Deus. E essa pessoa está no Antigo Testamento e é Josué. Josué não se chamava Josué, ele se chamava Oséias. Vocês sabiam disso? Oséias significa, em hebraico, é Oshua, que significa salvação. E Moisés mudou para Jeoshua, que significa Deus é salvação. Interessante isso, né? No livro de Josué, no capítulo 1, nós vamos ver logo nesse primeiro capítulo, parece que um suprassumo do segredo do verdadeiro sucesso. O que é sucesso para Deus? É bom lembrar que o que é sucesso para Deus é muito diferente do que é sucesso para a sociedade ou para o homem de uma forma geral. E é muito importante para nós, na nossa vida, que nós meçamos aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos conquistando, não da perspectiva do mundo, mas olhando da perspectiva de Deus, se nós estamos com sucesso.
Quero ler com vocês Josué capítulo 1, vou ler do versículo 1 ao versículo 9, e nesse texto nós vamos tirar 3 elementos para que eu e você possamos ter sucesso da perspectiva de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar, de novo a palavra aí, o teu caminho, e serás bem-sucedido. E de novo aí. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ó Deus, estamos empolgados para ouvir tua palavra. Fala conosco, ó Deus, porque queremos alcançar o sucesso aos teus olhos. Não nos importa, Senhor, o aplauso dos homens, mas ao final da nossa vida queremos ouvir o aplauso do céu. Queremos ser contemplados pelos teus olhos com alegria. Não nos importa, Senhor, a contemplação dos homens sobre nossa vida, a avaliação dos homens sobre nós, mas a do Senhor é muito importante para nós. Ajuda-nos nesse sentido, que possamos ter uma vida de sucesso aos teus olhos. Que o Senhor nos ajude nessa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Gente, essa mensagem ela é muito importante, tem sido muito importante para a minha vida. Porque eu gostaria de, no final da minha vida, quando eu estiver diante de Deus para ser julgado, quando o Senhor for avaliar as minhas contas, o meu trabalho, a minha vida, eu gostaria que Ele avaliasse e falasse: você é um servo bom e fiel. Sobre pouco te coloquei, sobre muito te colocarei. Eu gostaria que ao final da minha vida eu pudesse ouvir: você foi bem sucedido na missão que eu te dei. Por isso que essa mensagem ela é muito importante para a sua vida. Se você gostaria de ouvir essas palavras ao final da sua vida, se você gostaria de ter uma avaliação positiva de Deus, essa mensagem é para você. Se você quer ter uma noção do que é sucesso para Deus e como obter esse sucesso, essa mensagem é importante para você ouvir. Vamos lá? Primeiro elemento importante para a gente poder ter sucesso nos nossos projetos está no versículo, do primeiro versículo ao versículo 5. Tenha os alvos de Deus. Primeiro segredo de sucesso: tenha os alvos de Deus. Vamos falar junto? Primeiro tenha os alvos de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor, dizendo: aqui Moisés morreu, o grande líder morreu. O texto ele começa dizendo que Josué era o servidor de Moisés, era o servo de Moisés. Mas agora o Senhor de Josué morreu, Deus o levou, passou, agora é você.
Josué, é seu trabalho. Eu tenho para você que você continue aquilo que eu deixei para Moisés fazer. E a ordem de Deus, aqui é interessante, ele diz: meu servo é morto, dispõe-te. Essa palavra dispõe-te é fruto de uma ordem que você tem essa, se dispõe a fazer o que Deus está mandando. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui no versículo 3, o Senhor ele vai repetir a aliança que ele fez com Abraão. Josué não vai cumprir apenas a ordem que Deus deu para Moisés, mas Josué tem uma missão muito maior. A missão de fazer com que aconteça aquilo que Deus tinha prometido para Abraão, que seria que o povo teria posse de uma terra. Até então, na história de Israel, esta promessa ainda não tinha acontecido. Abraão foi peregrino em terra estranha. Moisés também não participou da bênção. A promessa ia se cumprir com Josué, e Deus chama ele para isso. No versículo 4, Deus ele dá o escopo, a abrangência dessa terra. Ó, isso que eu prometi, e é isso que eu vou te dar. No versículo 5, você percebe especificamente que existe ali uma palavra de Deus para Josué. Existe uma promessa, olha, Josué, ninguém vai te segurar, ninguém vai te impedir. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. É verdade que Deus aqui, de uma forma específica, tem uma ordem específica para Josué. Tem um propósito de vida específico para Josué. Na vida do texto que nós estamos vendo, Deus queria que Josué, o alvo de vida de Josué, era que ele liderasse o povo para entrar dentro da terra prometida. Esse era o alvo de Deus específico para Josué. Irmãos, nós temos muito mais do que a história de Josué. Nós temos o Antigo Testamento todo, o Novo Testamento todo, e a Bíblia ela nos dá declarações de propósito. Por que eu existo? Por que você existe? Deus tem alvos para a sua vida. Eu posso citar alguns que são claros. Deus quer que você seja um bom filho. Deus quer que você seja um filho obediente. Isso é um alvo de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja um bom marido, um marido fiel à sua esposa. Deus quer que você, esposa, se submeta ao seu marido, seja uma boa esposa para ele. A Bíblia está repleta de alvos que são palpáveis para mim e para você. Eu e você temos alvos na nossa vida profissional que Deus colocou para nós, de sermos honestos e íntegros. Deus colocou alvos na nossa vida eclesiástica. Deus quer que nós sejamos operosos, fiéis. Tem um projeto de Deus para todos nós, que sejamos santos. A pergunta é o seguinte: se esses projetos que estão nas Escrituras, se esses projetos são seus. Sempre quando eu vou numa festa de aniversário, hoje é aniversário do Alexandre. Ontem foi aniversário da tua irmã, não foi? Está fazendo quantos anos? 30? 30 anos. Parou para pensar? Está fazendo cálculo? Eu sempre oro pelo aniversariante o seguinte: Senhor, que Deus coloque no coração dele os seus sonhos e que esses sonhos se tornem realidade, porque são os sonhos que vale a pena da gente correr atrás. Não são os nossos, mas são os do Senhor. Esses sonhos valem a pena. Essa é a minha questão para você. Essa é a questão que você tem que refletir sobre a sua vida. Não adianta você chegar no final da vida bem sucedido em um monte de coisas para o mundo. A pergunta que Deus vai te fazer é: e dos alvos que eu te dei, você fez? Você sabe quais são os alvos que eu tenho para você? Gente, Deus te colocou dons e talentos. Deus te deu capacidades. Só existe um você no mundo. Graças a Deus por isso. Já pensou 2 Charles? O mundo não... Seria uma hecatombe isso. Já pensou 2 Lucilas, 2 Bias?
Eu vi um nossa, o que é isso? Já pensou? 2 Giovanas? Bom, nós temos 2, mas imagina 2 você, Giovana. Deus nos fez como somos, nos deu capacidades. Essas capacidades que Ele nos deu é para que nós pudéssemos cumprir os alvos que Ele tem para nós. A pergunta é: você tem os alvos de Deus? Os alvos de Deus não são um mistério. Os alvos de Deus, eles não são uma coisa que Deus escondeu. Deus deixa claro para nós. Eu gosto daquele texto de Efésios 4, versículo 1, onde Paulo diz: Eu rogo a vocês, eu, prisioneiro do Senhor, que andem de modo digno com a vocação que vocês foram chamados. Isso é um alvo para mim, Senhor. Eu quero ser digno do Evangelho. Eu quero ser digno de ser portador dessa mensagem. Eu quero ser digno. Eu quero que no final da minha vida escrevam na minha lápide: eis aqui um homem de Deus. Daqui a pouco nos vemos. Qual é o seu alvo? Irmãos, eu sei que algumas pessoas têm alvos que são até legaizinhos. Eu quero ser um bom pai. Eu quero ser um bom trabalhador. Isso é pouco. A questão é se nós vamos ser achados fiéis como servos de Deus e dispenseiros da graça dele. É isso que Deus vai nos cobrar. Deus não vai me cobrar do carro que eu tive, da roupa que eu usei. Ele vai me cobrar se o carro que eu usei foi para a glória dele, ou se a roupa que eu tive eu usei de uma forma decente e não chamei mais atenção para mim do que para a mensagem que eu portava. Quais são os seus alvos? Você não vai ter sucesso para Deus, diante de Deus, na medida de Deus, se os seus alvos não forem os alvos de Deus para você. Primeiro segredo, primeira chave de uma vida bem-sucedida é que nós precisamos ter os alvos de Deus. Qual que é o primeiro? Tenha os alvos de Deus. De novo, tenha os alvos de Deus. Segunda chave. Está no versículo 6. Até o versículo 8 diz: ser forte e corajoso. Se eu parasse aqui, eu poderia ter uma impressão incompleta do que Deus está falando. Eu tenho que ser forte e corajoso. Então vou lá, meto o pé no peito dos outros. Não é isso que o texto está falando. Ele vai completar, olha: ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Ele vai dizer: ser forte e corajoso para quê, gente? Está no texto. Ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de obedecer à lei. É isso que Deus está falando. Quantos pais são fracos e covardes em manter dentro do seu lar? Não, aqui nessa casa a gente segue a lei de Deus. Quantas pessoas nos seus trabalhos são fracos e covardes e permitem seguir uma outra lei que não é de Deus? Para a gente ter sucesso, além de eu ter os alvos de Deus, eu preciso seguir as regras de Deus. Segunda chave para o sucesso, para sermos bem-sucedidos, é seguir as regras de Deus. Siga as regras de Deus. Siga as regras de Deus. Vamos falar juntos? Segundo é: siga as regras de Deus. Primeiro é: tenha os alvos de Deus. E o segundo: siga as regras de Deus. Qual o primeiro? Tenha as regras. Isso. E o segundo: siga as regras de Deus. Eu me embananei tudo aqui. Tenha os alvos, siga as regras. Precisa de ter coragem. Lá na sala de aula, está todo mundo zoando e você não vai zoar. Tem que ter coragem para se posicionar, para continuar seguindo. E é isso que ele está falando aqui. Josué,
vai ter um monte de gente tentando você dar jeitinho durante esse tempo, Josué. Vai ter um monte de gente fazendo com que você ache subterfúgios e atalhos para o caminho que eu estabeleci para você, Josué. Mas você tem que ser forte e corajoso para não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas andar certo no meu caminho, Josué. Você tem que ser forte e corajoso para fazer segundo toda a lei, não é só um pedaço, não é só um princípio. Eu sigo um princípio, eu sou muito amoroso com a minha família, mas e outro princípio de ser justo e correto e falar não para o seu filho? É para seguir toda a lei, é para ser amoroso sim, mas na hora de dizer não é não e pronto, eu não vou deixar, eu vou impedir você de fazer o que você quer. Não é assim, não, eu sou uma esposa, eu respeito meu marido, beleza, mas é para obedecer ele também. É para seguir toda a lei. Não é só a parte que você quer ou a parte que você acha legal. Gosto daquela frase, repito, os irmãos já ouviram eu falando, de Santo Agostinho, que dizia: se você diz que ama o Evangelho e quer escolher a parte que você vai obedecer, você não ama o Evangelho, você ama a si mesmo. Tem que ser forte e muito corajoso para andar segundo toda a lei, segundo o jeito que Deus estabeleceu para nós. Irmãos, você é covarde, você é fraco. Talvez você precisa hoje fazer uma reflexão profunda na sua vida. Talvez hoje seja um momento onde, Senhor, eu descobri uma área que eu preciso de mudança. Senhor, eu sou covarde, Senhor. Na hora que eu sou pressionado, eu mudo a minha opinião. Na hora que eu sou confrontado, eu dou um jeitinho. Quando estão contando aquela piada suja, eu dou risada, porque eu sou fraco, eu sou covarde. Preciso da tua força. Irmão, Deus já providenciou para você a solução desse problema. Porque o Novo Testamento nos diz que Deus nos deu um Espírito Santo. Ele não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, que você não se acovardará no momento da dificuldade, da adversidade, da provação e da pressão. Eu preciso ser forte e corajoso. E Ele vai dizer que se eu fizer isso, se eu não me desviar da lei do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, eu vou ser bem-sucedido onde quer que eu andar. Segredo do sucesso aí, ó. Siga as regras de Deus. Tenha os alvos de Deus, mas siga as regras de Deus. Não só para fazer, mas também para falar. Ele vai repetir a palavra sucesso, ele vai repetir a palavra bem-sucedido no versículo 8, quando diz, é para você fazer, é para você cumprir as regras de Deus, fazendo, mas também falando, se posicionando verbalmente. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Eu me recordo aqui do Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E ele repete o texto, na sua lei, medita de dia e de noite. Segredo do sucesso: não existe sucesso com Deus sem a palavra de Deus. Sem um coração sedento pelas Escrituras. Como você vai seguir as regras de Deus se você não as conhece? Irmãos, eu quero dizer que a responsabilidade de conhecer a regra é sua, não é minha. A minha responsabilidade é ensinar para aqueles que querem, a sua é querer aprender, é se esforçar, é me cansar de tanto ensinar. E eu quero dizer que para ensinar eu estou bem descansadinho.
Estou sedento por ensiná-los, viu? Usem-me à vontade, para isso que eu existo. Cansem-me, para isso que eu estou aqui. Minha função é essa. A sua função é buscar a lei do Senhor, meditar nela, aprender dela, conhecê-la, dominá-la de dia e de noite. Se você fizer isso, você vai poder falar. E você vai conseguir fazer segundo o que está escrito neste livro. Então, Deus fará prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Não tem outro jeito. Do ponto de vista de Deus, quer ser bem-sucedido? Primeiro, tenha os alvos de Deus. Segundo, siga as regras de Deus. Conheça essas regras para você poder seguir elas. Tem muito crente que quer ser bem-sucedido. E, gente, eu quero dizer para você, não adianta ir no culto do não sei o quê, na coluna do sal, no vale do não sei da onde, na novena do não sei das quantas, não adianta nada disso. Tu não conhece, tu não vai ser bem-sucedido. É a Bíblia que está mostrando isso para a gente, não sou eu. Não adianta tomar banho do não sei da conta, comprar o lencinho do não sei de quem. Não vai adiantar nada disso. Pode botar 318, 523, 832, não vai adiantar. Se você não conhece a lei do Senhor, se você não medita nela dia e noite, você não vai ser bem-sucedido. Gente, aqui há uma relação de consequência. Você entendeu? Você tem os alvos de Deus, então você vai querer seguir as regras de Deus, você vai ser bem-sucedido. Matemática. Matemática, promessa. E terceira atitude, a primeira atitude é tenha os alvos de Deus. Segundo é siga as regras de Deus. E o terceiro, creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Está lá no versículo 9. Não te mandei eu, não fui eu que te mandei, rapaz. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, o Novo Testamento repete essa promessa que Deus fez para Josué. Ele repete essa promessa para todo crente. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20, quando ele diz para nós fazermos discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus prometeu que estará conosco. Não importa a adversidade, não importa a luta e a dor, Deus está comigo. Deus está com você. Creia nisso. Porque se eu sei que Deus está comigo, eu não vou ter medo. Eu não vou temer a pressão, eu não vou temer a incompreensão, eu não vou temer a adversidade, porque Deus está comigo e um com Deus é maioria. E se Deus está comigo, eu posso tudo, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer situação, por qualquer luta. Se Deus está comigo, eu consigo. Mas você precisa crer nisso, meu irmão. E, gente, no momento que as coisas dificultam-se, como somos tentados a esquecer dessa verdade? Como somos tentados a recorrer a qualquer outra rocha? Como somos tentados a dar um jeitinho? Creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Tenha os alvos de Deus. Siga as regras de Deus e creia nas promessas de Deus que você vai ter sucesso. Você vai ser bem-sucedido. Vai dar certo, irmão.
Agora, será que você está realmente tendo os alvos que são de Deus ou são seus alvos? Os seus desejos, os sonhos que você tem para o futuro são apenas os seus ou são os sonhos de Deus para você? Irmãos, como todos vocês, quero trabalhar, quero conquistar coisas para minha família, quero deixar um legado material para os meus filhos, sim, como vocês querem, mas o maior legado que eu quero deixar para os meus filhos é o exemplo de vida, é o caráter, é a missão. A Susan e a Kelly, eu não estou treinando para ficar para sempre do meu lado. Se Deus mandar elas lá para a Itália, lá para Portugal, lá para o Sri Lanka, Deus pode mandar e eu vou estar feliz com isso, se elas forem para cumprir um sonho de Deus para a vida delas. Meus filhos não são meus. E eu sei porque Deus está comigo que eu vou resistir à saudade. Eu vou sobreviver à distância. Agora, quais são os seus sonhos? A televisão nova, o carro novo, o salário de tanto, a conta bancária com tal valor? Esses são alvos muito pequenos. Esses são alvos por tamanho diminutos. Deus tem alvos maiores para nós. É o que eu tenho colocado para a nossa igreja. E se você faz parte dela, você está junto comigo nessa. Os alvos de Deus para a nossa igreja não são pequenos. O que nós temos feito, eu tenho motivado a minha igreja. Eu estou trazendo um monte de projeto e vamos orar. O que Deus mandar a gente faz. Nós não podemos fazer cálculos apenas calculando com os nossos esforços humanos. Nós precisamos colocar na nossa margem de cálculo o poder de Deus. Porque uma igreja que planeja sem o poder de Deus, planeja projetos pequenos. Nós temos que planejar consultando o Senhor. Senhor, qual que desses projetos aqui que está vindo na nossa cabeça, qual que é teu? Porque se for teu, a gente consegue. Se for do Senhor, vai ter dinheiro para isso. Se for do Senhor, vai ter gente para fazer. Se for do Senhor, a gente vai conseguir. Só queremos saber se é do Senhor. Porque se não for, tá fora, esquece. Temos tantos projetos, gente. Eu posso passar algum tempo aí só compartilhando de projeto. Nós começamos a reunião do conselho às 7 horas, terminamos 11h30. Grande parte só falando de projeto. Temos muitos projetos. Quais são os projetos para a sua família? Criar os filhos, casá-los, vê-los em bons empregos. E depois? É isso? Pronto, tá bom. Conquistou. E agora? Construir grandes celeiros e enchê-los? E aí à noite, Deus, louco, esta noite pedirei a tua alma. O que tu tens guardado em depósito? E Deus não estava falando de depósito material. Quais são os seus projetos? Talvez essa noite seja uma noite que você vai pôr a mão na cabeça, vai chegar em casa e falar: Senhor, os meus projetos são tão pequenos. Se o seu projeto é aquele sonho americano de estar casado, com filhos e uma casa com carro, pequeno demais. Somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. O nosso lar é lá no céu. Tu está querendo construir coisa aqui para quê? Gostei muito daquele exemplo do Yuri. A gente está morando numa casa aqui que é temporária. Para que eu vou querer construir assim? Ah, que belezinha. Agora, se enquanto eu estou cumprindo o alvo de Deus para a minha vida, eu ainda tenho tempo de fazer essas outras coisas, beleza. Talvez você vai precisar voltar para casa e repensar nos seus alvos de vida. Talvez você vai precisar repensar nos seus alvos para a sua família. Talvez você vai precisar repensar, eu como ser humano, quais são os meus alvos? Irmãos, eu fiz aniversário e eu ainda tenho repensado nisso. Senhor, a minha vida tem servido aos teus propósitos?
Senhor, os meus alvos são completamente os teus alvos? Ou será que no meio dos teus eu estou colocando alguns assim, que são só meus? Talvez você precise ter essa reflexão como eu tenho tido. Senhor, eu quero que os meus alvos sejam os teus, Senhor. Eu quero queimar a minha vida, eu quero morrer fazendo o que o Senhor mandou. Eu quero passar a minha vida e as pessoas possam ver. Aqui tinha um cara que queria servir a Deus e que usou a sua vida para cumprir isso. Gente, Deus tem alvos para você. Para você cumpri-los, você precisa seguir as regras de Deus. E você precisa crer na promessa de Deus para a tua vida. Deus está contigo. Não vai. Como eu tenho esperança, ele diz isso 2 vezes para Josué. E Deus ele fala milhares nas Escrituras. No versículo ele diz: eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. No versículo 9 diz: porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E Deus ele repete essas promessas para mim e para você. Deus ele está contigo. Não tema, nem te espantes. Não tenha medo do que o homem pode fazer contigo. Não tenha medo da solidão. Não tenha medo de ficar sozinho para estar obedecendo a Deus. Não tenha medo disso para cumprir o que Deus tem para a tua vida. Não tenha medo de ser zoado ou incompreendido. Não tenha medo de sofrer o bullying. Não tenha medo de todo mundo ficar te criticando. Não tenha medo. Deus está contigo. Ele prometeu. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Só que você precisa crer nisso. Tenha os alvos de Deus. Siga as regras de Deus. Seja corajoso para seguir essas regras. Tem que ser corajoso para seguir essas regras. E creia nas promessas de Deus para a sua vida. E que no final, meus irmãos, possamos ouvir aquela frase simples: servo bom e fiel. Só isso nos basta. Né? Muito melhor do que apartai-vos de mim, malditos. É só o que eu quero ouvir. Servo bom e fiel. Quero desafiar você nessa noite, tanto vocês que estão aqui quanto aqueles que estão nos ouvindo. Hoje é um dia de talvez decidir mudanças profundas e radicais nos seus alvos. Não tenha medo de mudar. Para honrar a Deus, para que o seu sucesso seja medido por Ele, não tenha medo de mudar o que precisa ser mudado, mas que seja uma mudança para a glória de Deus. Eu quero ter um tempo de oração agora. Eu gostaria de orar, fazer uma oração especial em favor de todas aquelas pessoas que hoje gostariam de tomar uma decisão para que Deus pudesse estar ajudando nessa reflexão de mudança de alvos. Quem gostaria que eu estivesse orando por você? Só levantar uma das mãos. Que bom, glória a Deus. Ok, pode abaixar a sua mão. Nós vamos estar orando por isso agora. Eu vou orar por isso. A sua responsabilidade, então, é refletir sobre isso, porque Deus vai te responder. Porque nós estamos orando, pedindo para que Deus nos ajude. Então, a sua função é manter o ouvido aberto, é refletir: Senhor, me ajuda nisso. E Deus vai falar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ao olharmos, ó Deus, o testemunho do teu servo Josué, somos impelidos à mudança. Porque, ó Deus, não queremos ter o nosso próprio sucesso, mas queremos que o Senhor seja vencedor em nós e através de nós. Queremos usar a nossa vida para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, queremos ao final da nossa vida, queremos olhar para trás e ver que os teus alvos se cumpriram em nós e através de nós. Ó Deus, hoje o teu povo se compromete em consultar o Senhor e pedir a tua ajuda.
E nós estamos fazendo nesse momento, Senhor, ajuda-nos a medir, Senhor, os nossos alvos. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos clareza, mostra-nos o que precisamos mudar. Mostra-nos, Senhor, os ajustes que precisamos fazer e os sonhos que temos que abandonar. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda o teu povo, Senhor, nessa reflexão, para que possamos sair daqui sonhadores com os teus sonhos, para que possamos sair daqui perseguindo os teus alvos. Ó Deus, nós não queremos ser daqueles crentes que marcam encontros contigo no domingo para dizer o que o Senhor tem que fazer nas nossas vidas. Não, Senhor. Nós queremos ser daqueles que chegam para o Senhor e dizem: o que tu queres, Senhor, dos teus servos. Ó Deus, abençoa o teu povo, Senhor, para que fique muito claro diante de cada um de nós o que é que precisa ser modificado em nós, porque nós queremos ter os teus alvos. Ajuda o teu povo também, Senhor, a ter coragem e força para seguir as tuas regras. Ó Deus, abençoa aqueles que são covardes, aqueles que são fracos, que se intimidam pelo inimigo, que se deixam levar pela aprovação, pelo temor a homens. Faz-nos temer mais o Senhor e ajuda-nos a sermos fortes e corajosos para fazer e falar o que a tua palavra diz. Meu Deus, fazemos essa oração porque nós cremos que tu estás conosco. Cremos que o Senhor não nos desampara, que o Senhor não nos abandona, mas que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. E se o Senhor está conosco, Senhor, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Senhor? Ajuda teu povo nessa reflexão. Ajuda teu povo nas mudanças, nas decisões. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Precisamos da serenidade, da luz, da clareza do teu Santo Espírito para nos darmos condições a esta autorreflexão, a esta autoavaliação, a este autojulgamento. E precisamos da coragem do teu Espírito para decidirmos por aquilo que precisamos deixar e abandonar, e que abandonemos. Que essa igreja, Senhor, tenha os teus alvos, siga as tuas regras e creia nas tuas promessas. Pela fé, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem, irmãos, tem sido muito encorajadora para mim. Os irmãos têm acompanhado o momento de vida que eu estou passando, sabem do que eu estou falando. Tem sido uma bênção para mim. É o que está me dando condição de estar aqui diante dos irmãos com alegria para compartilhar isso. Os alvos de Deus, as regras de Deus e as promessas de Deus. Nós estamos encerrando nosso culto. Eu quero agradecer a todos que estão conosco, aqueles também que nos ouviram pela internet. E eu queria fazer uma oração. Minha mãe tem uma música para cantar, então vamos ouvir. Dá teu melhor. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor, põe o vigor de tua alma às ordens do teu Senhor.
Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo melhor. Dá teu melhor para o mestre, dá tua força e valor. Veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Dá teu melhor para o mestre, abre-lhe teu coração. Ao seu serviço consagra a melhor dedicação. Depois de te será dado, Deus deu seu Filho com amor. Grato, fiel em servi-lo, dá-lhe de tudo melhor. Dá teu melhor para o mestre, dá tua força e valor. Veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Dá teu melhor para o mestre, bem pequenino é o favor. A quem só por teu resgate morreu como um malfeitor. Por esse seu sacrifício, feito por ti, pecador, dá-lhe teu culto sincero, dá-lhe de tudo melhor. Dá teu melhor para o mestre, dá tua força e valor. Veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queria encerrar o culto, chamar o Guilherme para vir aqui na frente. Hoje a igreja tem um membro a mais, é o Guilherme, foi eleito, foi aceito pela nossa igreja. Eu gostaria que, depois da oração silenciosa, você pudesse vir aqui, dar um abraço de boas-vindas a esse novo membro da igreja. Com oração silenciosa, estamos encerrados e vamos terminar com esse tempo de comunhão. Amém? Deus abençoe, irmão. Queria pedir licença um pouquinho, pastor, em nome do Cacá. O Cacá me deu uma missão hoje. O pastor fez aniversário semana passada, a gente estava com o Grupo Impacto, né? A gente gosta de destacar os membros da igreja, mas o aniversário do pastor é algo especial para nós, né? Então a gente comprou um bolo e a gente queria convidar a igreja, a gente queria, depois que vocês abraçarem o Guilherme, vocês fossem até o fundo. A família pastoral vai estar lá atrás do bolo, né? E a gente vai cantar parabéns de novo, tá, pastor? E eu queria lançar um desafio para a igreja, que você procurasse o pastor, não precisa ser hoje, e dissesse para ele assim, se ele é importante para a sua vida, né? Se ele tem te ajudado de alguma forma. Diga isso, às vezes a gente tem vontade, né, de falar, né, e às vezes a gente fica meio tímido, então faça isso, né, nesse momento de homenagem aí, onde o pastor fez mais um ano de vida. Então, como igreja, né, a gente gostaria de
louvar pela vida do nosso pastor, a gente gostaria de agradecer a vida do nosso pastor. Então eu vou chamar, né, a pessoa mais antiga, agora eu cometi uma gafe, né? Então eu vou chamar o Guilherme, que é um novo, né, membro da igreja, o mais recente membro da igreja, mais recente ovelha, né, Guilherme? Para você orar pela vida do pastor Charles e você poder agradecer aí por esse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Deus, de poder estar aqui hoje, Deus, não apenas, Senhor, participando de mais um culto, Pai, mas o privilégio que temos, ó Deus, de poder ter uma referência como pastor, ó Pai, como o Senhor instituiu o pastor Charles para esta igreja. De ensino, de postura como pai, como líder, ó Deus, como esposo, e nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem falado muito conosco, Senhor, através da vida dele. Te pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, não apenas para ele, mas para toda a sua família, Deus, que o Senhor possa, Senhor, continuar sustentando como já vem fazendo. Que o Senhor enriqueça, Senhor, e por onde ele andar, ó Deus, que o Senhor prospere, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida dele, te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue, Pai, dando sabedoria e entendimento, para que ele possa, Senhor, continuar nessa caminhada, Senhor, nos orientando, nos ensinando, Pai, conduzindo, Senhor, as suas ovelhas pelo caminho que elas devem andar, Deus. Que o Senhor possa abençoar essa data de aniversário, Senhor, mais um ano que o Senhor cuidou, mais um ano, Deus, que o Senhor pode, Senhor, sustentá-lo, Senhor, para que ele chegasse até aqui. Te pedimos a Deus que o Senhor o abençoe, Senhor, ao longo dos próximos, que muitos aniversários possamos, ó Deus, comemorar aqui, juntamente com esse homem de Deus, ó Pai, o qual o Senhor estabeleceu e que tem ensinado tanto cada um de nós. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai. Você não quer chegar com sua família lá?